Olá, olá, boa noite. Olá, boa noite. Vamos a uma live hoje com a nossa psicóloga. Vamos esperar ela chegar aqui. Boa noite, pessoal. Semana da nutrição rolando aí, né? Estamos aí com diversas atividades essa semana. Semana da Nutri aí, a Nutri colaborando aí com vários conteúdos. Vai ter um baita sorteio este fim de semana aí rolando. Amanhã já coloco mais informações para vocês. É um sorteio muito legal. Sorteio em parceria que contém um mês de academia, um mês de assessoria de corrida, um mês de aplicações de intramuscular, que é para questão de gordura localizada, no caso, né? Um mês de acompanhamento com a Nutri e um mês de acompanhamento com avaliação física e acompanhamento com um plano alimentar. Então se liga aí que vai ter mais coisas ainda nessa semana da nutrição. E para dar continuidade nessa semana da nutrição, eu vou chamar aqui a Letícia, que acabou de chegar aqui, que vai ser minha parceira da live de hoje. Só um pouquinho. Vamos lá, querida. Vamos lá, daqui a pouquinho ela chega aí, gente. Vamos lá. Oi, estamos aqui. Oi, Letícia, Oi, boa noite. boa noite, pessoal, tudo bem? Então, pessoal, aí, como eu estava falando, né, essa semana de rotina aí de alimentação saudável, muita coisa importante rolando na semana da nutrição. E aí temos aqui hoje, então, a Letícia, que vai ajudar a gente a explicar algumas coisas sobre alguns gatilhos que a gente faz, foge, né? E então, como vocês vêm acompanhando nas minhas redes sociais, essa semana é bem importante para mim, né? Que é a semana da nutrição, a semana da minha profissão, que eu escolhi e exerço com muito amor e carinho, pensando em todos vocês. E além do Dia do Nutricionista, no mês de agosto, também, no dia 27 de agosto, foi o Dia do Psicólogo. E no dia 31 de agosto, o Dia da Nutrição. São duas profissões tão perfeitas, tão maravilhosas, que fazem um par perfeito, né, para a gente se cuidar, para ter qualidade de vida, ter a mente tranquila, né, uma se linka com a outra, né? E para isso, hoje nós vamos falar então sobre alimentação saudável e ferramentas psicológicas para evitar a autossabotagem. A autossabotagem, infelizmente, é uma coisa que atrapalha muito, né, no nosso dia a dia. A gente enfrenta isso diariamente, né? Infelizmente, as pessoas têm muita dificuldade com isso, né? Passa por um processo de para poder entrar nesse processo de reeducação, sempre tem um gatilho ou outro que a gente extrapola e acaba, né, se auto-sabotando. Acho que a maioria do povo acaba se perdendo um pouco, né? É o que o pessoal tem mais reclamado também, né? Que eu sempre começo direitinho, aí no meio do caminho alguma coisa já desanda e não consegue voltar. Quem sabe, acompanha o meu trabalho, sabe que eu, né, sempre foco nisso para você continuar e não tem problema se escorregou uma vez ou outra. Mas é uma luta constante, né? Então, hoje a gente tem a Letícia aqui para explicar um pouquinho mais sobre isso, né? E a Letícia, ela trabalha né, ela é psicóloga, trabalha com a psicologia clínica na abordagem de cognitiva comportamental. Então, vamos aí falar um pouquinho mais com ela como é importante esse trabalho comportamental, né? Então, Letícia, boa noite aí, né? Convido você para falar um pouquinho mais como que funciona isso no nosso cérebro aqui, como que a gente faz para ter esses hábitos aí, conseguir manter esses hábitos, o que que acontece? Vamos lá, explica um pouquinho mais para a gente aí.
Boa noite, pessoal. É um prazer estar aqui participando dessa live, né, comemorando, né, o Dia do Nutricionista, né, em parceria também com o Dia do Psicólogo, e falar em saúde, né, em hábitos saudáveis, também é falar dentro da questão da saúde mental, né. É muito importante eles estarem em parceria justamente para que a gente consiga sucesso, né, numa reeducação alimentar, independente do propósito, se é para perda de peso, se é para qualidade de vida, né? É muito importante essas duas profissões estarem em parceria. Falar um pouquinho de autossabotagem, né? É falar de emoções, falar de pensamentos, e dentro da abordagem cognitiva comportamental, né? Isso é trazido muito nas sessões terapêuticas, né? É, em relação à questão de como, né, esses processos eles acabam se estruturando, e em relação à questão emocional, que geralmente também está muito presente, e ela é um fator muito importante dentro desse processo, né, da questão da alimentação, né, de uma alimentação que não tem hábitos saudáveis, né? Então, quando a gente tem essa necessidade de suprir uma ansiedade dentro do contexto da alimentação, a gente consegue realmente trabalhar em terapia. Eu trouxe essa questão da ansiedade porque foi o foco da nossa live anterior, né, Carline? Sobre Sim. nesse período de pandemia, né, o que é fome, o que é ansiedade, né? Se é fome de Uhum. comida, se é fome de ansiedade. Então, é só para lembrar que assim, as emoções, elas também fazem parte desse processo, né? Ela compartilha para que haja sucesso ou não nesse processo. Mas para falar um pouquinho dentro dessa questão da autossabotagem, a gente precisa entender como é que o nosso cérebro funciona, né? Então, para isso, a gente precisa identificar esses sinais, né? E os sinais que o cérebro nos dá dentro de uma questão mais orgânica, né, mais funcional, é o processo de aprendizagem. Falar em hábitos saudáveis, falar dentro de uma reeducação com rotinas, a gente precisa entender que o cérebro precisa processar isso. Né? Então, o nosso cérebro ele tem esse movimento, né, de plasticidade neural. A gente aprende conforme o nosso desenvolvimento desde lá de pequenininho. E claro que na infância esse processo ele tem mais abertura, né? Por isso que psicologicamente dentro da abordagem a gente trabalha com criança mais a parte comportamental mesmo, criando rotinas, porque eles têm essa abertura, né? Eles estão nesse processo aí de agregar tudo que é apresentado a eles. No decorrer do nosso desenvolvimento, o que que acontece, né? A gente vai selecionando o que a gente quer adquirir como rotina na nossa vida. Então, quando a gente começa a fazer esses processos seletivos, né, o nosso cérebro, né, os nossos neurônios, eles vão se moldando em relação a isso. Né? E aí vem, né, agregado de pensamentos, vem agregado de crenças e valores que a gente aprende, né, com o nosso ambiente, que a gente aprende com a nossa família, com o contexto social que a gente vive. Então, esse processo, ele é para a vida toda, né? Esse processo de aprendizagem é para a vida toda. Ocorre que na fase adulta, a gente seleciona mais, né? E aí agrega também as responsabilidades, as emoções, de forma muito mais comprometidas, né? A gente tem mais esse processo mais intenso. E às vezes a gente desvia esse foco realmente na alimentação, né? Com muita Então, facilidade, com né? muita facilidade, é verdade, Coisa boa né? E comer. aí, oh, e ainda mais nesse período agora, que a gente se É, encontra um pouco mais isolado, a gente está mais assim, num processo de estar mais em casa, então toda aquela questão de algumas funções que a própria alimentação tem em relação a um propósito, né? Às vezes da questão do culto do corpo perfeito, ou então dentro da questão, né, daquela roupa para dar aquela saída, né? Então a gente é, acaba se desmotivando um pouquinho, né? exato. E, claro, é um prato cheio para que o primeiro foco que a gente acaba realmente liberando é na alimentação, né? Uhum. Então, dentro dessas funcionalidades cerebrais, dentro desse
processamento dessa estrutura, a gente precisa entender que dentro do processo terapêutico a gente precisa fazer essa reestruturação. Eu diria que dentro do foco bem pontual de uma rotina, de um hábito saudável, seria uma programação mental. Né? Então, dentro da terapia cognitivo-comportamental, a gente tem como identificar esses processos de autossabotagem. Infelizmente, ele não é assim algo que é desconhecido, mas que realmente às vezes a gente passa por ele e não consegue perceber. E a terapia vai ajudar dentro desse reconhecimento, né, desses pensamentos que nos levam a, às vezes, desistir de uma dieta, da gente se auto-sabotar realmente. Então, eu pergunto, né, para vocês que estão aí online, né, se algum desses pensamentos já passaram, né, pela cabeça de vocês no momento que vocês começam a cogitar um processo de reeducação alimentar, né? Sei que não deveria comer isso, mas não me importo, né? Geralmente esse pensamento ele pode vir dentro de um fator de estresse, de um dia soberbado de um trabalho, uma fila de trânsito, né? E aí eu quero, né, liberar essa tensão. Outro pensamento que pode vir assim de forma muito sutil, né? Parece até ingênuo, né? Sei que se eu comer isso só desta vez não vai ter problema, né? Se isso for só dessa vez, realmente não vai ter, né? O problema é se eu uso esse pensamento como um hábito para me sabotar num processo realmente de reeducação alimentar. Se isso é uma rotina também, né? Eu sempre quebrar, né, essa dinâmica com esse pensamento e ele gerar um comportamento do ato mesmo de ir lá comer aquilo né, somente aquela vez porque, né, não vai ter problema, né? Isso acaba sendo uma sabotagem muito sutil, muito usada e gera, de certa forma, né, um mecanismo aí para que eu realmente não continue o processo. Se eu comer puxa, meu dia foi tão difícil, né? Se eu comer isso agora, mereço um pouco de prazer, né? Não vai ter problema, enfim. Eu tenho que liberar, eu tenho que extravasar. É outro ponto também, O né? que Então, eu se eu tenho vejo um dia... é que eu vejo bastante isso, até eu, inclusive, né? Que nem eu sempre digo, eu sou nutricionista e sou ser humano, né? Então eu também passo por Uhum, essas dificuldades. Então, o que é o mais complicado, acredito eu, é essa noção, assim, de que, por exemplo, eu sou muito do doce, eu sou fãzaça de um chocolate, algo assim. Então, às vezes, nos picos de estresse, vou pro doce. uhum, Só que é ter esse controle, né, Letícia, de que tá, hoje é segunda-feira, então, né, vamos uhum, recuperar, voltar. Eu acredito que isso é o mais complicado, assim, né, da gente conseguir passar para as uhum. pessoas, tipo, ter essa noção. Tudo bem, escorregou, já foi, mas volta, né? Acho que Sim. é importante isso, Uhum, assim, né, dessa questão desse retorno, né, que acontece. E a Renata sim. comentou ali sobre a questão do peso estacionado, né? Acredito que muitas vezes pode até ser isso, assim, às vezes você não sabe, não está tendo noção do gatilho que te Uhum, levou a estacionar, né? Porque, lógico, tem vários fatores aí particulares nesse uhum. peso, né? A Renata acompanhou comigo, perdeu bastante mesmo, né, Renata? Parabéns. Mas, assim, realmente acontece muito isso, de você estacionar seu peso. E aí é o fator de você identificar o porquê desse estacionamento, né? Se realmente você Uhum, está. É uma matemática, né? Tá gastando o que você está comendo, ou você está comendo uma besteira a mais ou a menos e não está se uhum. dando conta disso, né? Então, às vezes, um pouquinho faz diferença para quem já está num processo de reeducação há mais tempo também, né? Exatamente. Uhum. E uma coisa importante nessa fala da Renata, né, que esse é um ótimo exemplo para a gente também avaliar que esses pensamentos eles podem vir, né, quando eu faço um processo e aí estaciona, né? Então, assim, o que que acontece aí? Como é que eu vou entender isso, né? Como um desmotivador? Então, assim, eu começo a continuar um processo, né? Eu tenho foco Uhum, aí para perda de peso e de repente comecei essa reeducação, tenho hábitos e eu não consigo perder mais.
né? Então, o que pode influenciar aí os pensamentos sabotadores? Ah, não adianta mesmo, olha só, não estou fazendo todo um esforço, né? A pessoa precisa daí trabalhar pensamentos funcionais frente a isso, né? Eu vou perder todo esse esforço, né? Eu não estou ganhando qualidade de vida, então eu tenho que contra-atacar esses pensamentos sabotadores. Porque pode vir, poxa, não estou perdendo mais, o que adianta? Né? Então, assim, Hum, será que vale a pena? Né? Eu gosto tanto desse prato, tem esse aniversário, tem várias situações no ambiente que vão né, que vão nos ajudar, né, a talvez, né, fomentar, né, criar esses pensamentos aí sabotadores, né? E às vezes a condição do estacionamento na perda de peso, a Carline pode daí nos dizer melhor. Às vezes é preciso recondicionar, precisa aí reajustar, realinhar algumas uhum, dinâmicas, né, que estão fazendo isso acontecer, né? Mas que é um prato, né, cheio para o pensamento sabotador vir e agir de forma a trazer comportamentos, né, que vai exato. levar, né, a desestabilizar esse processo, isso pode acontecer. Essa colocação dela foi muito importante, porque Sim. às vezes a pessoa está por esse processo, né, aí tem que avaliar também, Carline, né, o que leva essa pessoa a procurar todo esse acompanhamento, né, nutricional, condicionamento físico, e para que ela possa, né, dar continuidade sem sofrimento. Então, nesse processo, voltando daí, claro, né, a questão psicológica, na terapia a gente vai fazer esse caminho, né? Todo o Uhum, protocolo para mudança de hábitos dentro do contexto psicológico, a gente vai fazer o quê? Buscar entender por que aquela pessoa quer perder peso, né? Quais são os motivadores, né? Quais são os estímulos, no caso, uhum, né? Como é que ela percebe isso, como é que ela está encarando esse processo no comportamento dela, né? Daí de fazer a reeducação, fazer a atividade física, né? E quais as consequências que ela espera desse processo. exato. Né? Então a gente precisa conhecer essa pessoa e entender quais são os objetivos dela, para que Uhum. isso realmente seja uma reeducação para a vida toda. É. E outra coisa, outro ponto que é bem importante lembrar nessa questão do estacionamento do peso é sempre o objetivo, né? Eu nunca trabalho com o Uhum, objetivo de balança, né? Então, muitas vezes o teu peso estacionou, mas as roupas ainda continuam mudando, as circunferências ainda estão mudando. Então, tem vários poréns, uhum, vários fatores nesse quesito que interferem, né? Então, principalmente com atividade física, que daí entra aquela questão de você uhum, equilibrar, o seu peso na balança vai estacionar, mas as medidas vão continuar mudando. Isso é um fator que caracteriza a troca de gordura por massa muscular, né? Não que você vá pesar, uhum, vai ficar musculoso ou musculosa, mas é uhum, sim um fator importante também do exercício, né? Então você está fortalecendo a sim, sua musculatura que de certa forma faz esse estacionamento no peso também. Então, outro fator uhum, importante assim de acompanhar é as medidas, principalmente, né? Para ver se isso também está sim, estacionado e como que está tudo isso, né? uhum. Sim, com certeza, Mas né? isso Então, assim, continua sendo um fator de sabotagem, né? Tipo, o peso estacionou, então tá, vou continuar comendo, tá a mesma uhum, coisa mesmo, né? exatamente. Então, pode ser uma porta de entrada para esses pensamentos. Se você já teve esse tipo de pensamento, né, assim, ó, pode ter certeza, né, que você já se sabotou, né? E isso é muito comum, né? É muito comum quando a gente não tem também, né, a clareza, né? Opa, desculpa, a clareza dentro da questão psicológica sobre o porquê que eu estou fazendo isso, né? Por que Uhum, que eu estou passando por esse processo de reeducação alimentar, né? O que uhum, está me influenciando a isso, né? Então é sim, muito importante a gente identificar isso, essa questão, né, da função disso para essa pessoa, uhum, né? Eu acredito que tu vai poder, né, exemplificar melhor quantas pessoas te procuram por causa da questão emocional,
outras Uhum. relacionadas também à questão da saúde, né? Estão com problemas já comprometidos aí de colesterol, de algumas Uhum. funções aí orgânicas que fazem essa procura, né? E dentro da questão daí psicológica, é essa pessoa reconhecer esse processo, se conhecer, saber como é que são as dinâmicas dela, quais são esses pensamentos, né, sabotadores aí, né, para que a gente possa buscar, né, novas formas de pensar em relação a esse processo. Por exemplo, a gente tem pensamentos sabotadores que tô com muita fome, né? Não consigo tolerar essa fome, então eu tenho que comer. E como é horrível passar fome, como dói, né? A gente É. consegue até sentir a dor da fome, né? E às vezes identificar o que está por trás, né, desse pensamento é muito importante. A gente consegue isso em terapia, né? Pensar que assim, eu não consigo tolerar, né, a fome. Né? E aí identificar que eu não consiga tolerar situações, às vezes, de negar algo dentro de um ambiente de trabalho, um estresse relacionado a uma pressão, né, uma cobrança interna, Uhum. saber se isso está correlacionado, se é emocional, né, ou se é efetivamente a fome, é trabalhado em terapia. Né? São pensamentos que vêm e que vão te gerar comportamentos, né, que não vão te ajudar nesse processo. E aí, né, é complicado. Então, dentro do processo terapêutico, a gente focado nessa questão dos hábitos saudáveis, dentro da questão da rotina para manter esse processo de, né, reeducação alimentar, condicionamento físico, que é muito importante, porque vai ajudar essa pessoa a equilibrar as emoções, é a gente identificar esses pensamentos sabotadores, né? Uhum. Através das crenças que essa pessoa tem em relação ao corpo, em relação à questão do que é para ela saúde, né? A partir dessa identificação, né? Verificar, né, os gatilhos que levam a esses pensamentos sabotadores, né? E buscar reformular eles, né? Com pensamentos mais funcionais, mais adaptativos. E aí vem, né, aquilo que a gente trabalha muito em terapia conforme, né, a singularidade de cada um. Comportamentos e respostas mais adaptativas. Né? A gente precisa identificar comportamentos frente a esses pensamentos sabotadores. Eu dei aqui alguns exemplos de pensamentos que geralmente ocorrem, mas isso há uma infinidade, né, Uhum. de pensamentos, porque vai depender do contexto de cada indivíduo. Então, a gente, Uhum. é por isso que assim, a gente tem aqui como é que é o esboço, né, da terapia cognitivo-comportamental, mas assim, é preciso, né, detalhar, né, como se a gente passasse um xerox em cada, É, né, indivíduo, é para que isso bem, tenha realmente uma funcionalidade. é bem pessoal, né, Letícia? Porque eu acho que assim Exatamente. é você ter noção de que isso vem lá da infância, né? Que nem você falou no começo. Porque eu vejo assim que eu aprendi muito isso na questão da mente, da gente saber controlar e achar o erro disso, né? O porquê que eu tô agindo assim. E na Uhum, comida é como a gente falou, é tudo hoje em dia, é o desconto de tudo. Tá feliz, come, tá triste, come, tá, né, ansioso, come, mas isso vem uhum, de bebê, porque, né, esses dias alguém comentou assim, gente, a primeira coisa que a gente faz, nasce, chora e peito, né? uhum, Então, comida. exatamente. Então a gente já É o nasce fálico, com né? essa carga, né? Tipo, a primeira Uhum, coisa que de defesa que eu preciso de um carinho, preciso de alguma coisa, a mãe vai lá e dá o peito, né? Então já vem com a uhum, alimentação e assim a gente vai carregando isso para a vida. Então, se a gente tem esses gatilhos, a gente tem que identificar realmente com a terapia qual é, exatamente. né, para poder tratar. E é onde entra Uhum, realmente muito individual, né? E cada um sim. pode ter o seu, né, problema aí de carregar essa sabotagem, né? Com certeza. E assim, a comida ela envolve muito, né? Seja para ser algo relacionado a um evento festivo,
né? Uhum. Seja comida para uma reconciliação, seja a comida Sim. para que eu consiga liberar minhas tensões. Então, a comida, ela, principalmente na nossa cultura, ela está muito vinculada a prazer, né? É. Então, a gente usa a comida, sim, como uma válvula de escape. Então, é preciso identificar quais são essas válvulas, né? Então, assim, quais são esses gatilhos que fazem eu, literalmente, né, me sabotar. E, como a gente está aqui frisando, né, esses sabotamentos, geralmente, eles vêm, né, por crenças dentro da questão mesmo ambiental que eu fui criada, né, e aí entra essa questão, né, da comida como prazer, da comida como uma substituição, né, podemos Uhum. considerar, e os pensamentos que vão vir frente a eles, né? Porque isso precisa se sustentar, né? Eu manter esse padrão, né, de desviar, né, de um processo de uma reeducação, né? Seja espontânea, porque eu vi agora que eu deveria cuidar mais de mim, seja por uma indução, porque eu estou com problema de saúde frente a hábitos não saudáveis, né? É Uhum. muito importante essa percepção, né? É. Então, assim, a gente trabalha em terapia, né, a identificação dessas crenças, a gente trabalha através da terapia, né, os pensamentos que são automáticos frente a isso, porque às vezes a coisa ela é tão juntinha, né, que Uhum. o paciente ele só vai conseguir perceber como é que isso funciona na vida dele, como é que funciona esses processos, quando em terapia ele consegue estruturar isso, né? E aí a gente consegue aí, através de comportamentos mais assertivos, mais funcionais, dar conta, né? Através também de soluções de problema. Então, com isso a gente consegue identificar aí que problemas podem estar realmente ocasionando, né, para que eu tenha comportamentos mais desadaptativos. Na outra live a gente falou sobre a questão da sabotagem, daí comportamental, né, de eu Uhum. manter em casa, né, alimentos que eu sei que eu não tenho, que eu tenho fragilidades e que eu vou, em qualquer situação emocional, abrir, né, esse pacote Atacar. de bolacha, né? É. Exatamente. Então, assim, Uhum. não ir para o supermercado com fome, né? Não ir comprar um Uhum. alimento com fome, né? Evitar daí, quando eu estou num processo de pensamentos sabotadores, né? De que, não adianta mesmo, eu hoje de manhã eu já chutei o balde, então agora eu posso chutar de noite também. Então, assim, evitar olhar sites de comida, enfim. Esses são já mecanismos que a gente está falando de forma aí generalizada, né? Mas varia Uhum. muito de indivíduo para indivíduo. Então, são sabotadores também, né? Então, Sim. assim, como é que a gente trabalha? O que que tu tem em casa? Então, a gente trabalha essa questão de não ter esses alimentos, né? De evitar algumas condutas que trazem para ele, né? Pensamentos que vão né, e comportamentos que vão ser disfuncionais. É. Então, é dentro dessa linha mesmo que a gente acaba realmente procurando trabalhar, né, a parte psicológica, né, com Uhum. as pessoas em consultório, né? Quando eles vêm com esse sofrimento, né? Quando É. eles não conseguem manter e tiveram já inúmeras tentativas, né, Sim. nesse processo de reeducação alimentar. É. Aí precisa tratar isso, né, Letícia, para pelo menos assim, durante a semana ou até no fim de semana, a gente ter esse controle, saber ter esse autocontrole, como por exemplo, né, a gente já comentou a questão de não comprar no supermercado, não deixar em casa, que é o básico. Para Uhum. quando você for a uma festa, um aniversário ou algo assim, isso não se tornar uma tortura, né? De que eu Uhum, tô de dieta, não posso comer nada disso. Se você exatamente. consegue ter esse controle mental e alimentar durante a semana, segue, né, tenta suprir isso, né, como Uhum, uma rotina, um hábito, né? Isso fica mais fácil. E aí na sua vida social, claro, tem gente que, né, devido ao trabalho, às vezes tem uma vida social muito ativa, tem almoço todo dia, tem refeição todo dia, e aí sim tem que se fazer algumas escolhas.
Mas quando é aquele aniversário importante, você não tem aqui na mente trabalhando que alguém te colocou que, eu tô de dieta, não posso, não posso, não posso, né? Então isso vira uma Uhum, tortura. Então a gente tem que saber levar isso de uma forma leve e tranquila uhum. para que isso não atrapalhe esse processo, né? É pior no Sim, com caso. certeza. É, Então, assim, é bem isso que tu falou. A gente tem, às vezes, umas questões práticas aí quando a gente está fazendo uma reeducação, uma dieta, né? De sim. que aquele, né, poxa, é um aniversário, né? E que eu estou deixando de comer, né? Estou deixando de curtir aquilo. A gente tem que trabalhar qual é o significado disso para ti. Tu tem que deixar mesmo, né, de comer, né? Exato. Ou tu pode apenas diminuir ou tentar buscar dentro daquele evento, né, aquilo que está mais próximo do que a Nutri te recomendou, né? Então a Uhum. gente não precisa se privar, né? Eu não preciso sair do 8 para o 80, né? Então, às Exatamente. vezes, a gente tem, dentro desse processo, né, mais prático, né, a questão de comportamentos sabotadores aí, ou eu acabo deixando de ir nos eventos, e aí isso me gera também mal-estar, e aí eu acabo também condicionando a isso, a pensamentos que vão fazer eu desistir dessa dieta, Uhum. né? Ou então não ter nada já meio que pré-pronto em casa, e aí é o caminho mais fácil é eu ir para algo pronto, comprar algo pronto através, Uhum. né, de Sim. delivery, enfim, Uhum. né? Ir num evento e ir com aquele peso, aquela responsabilidade, aquela cobrança interna, né? E acabar não se sentindo bem nesse ambiente, né? Achar Uhum. que está sendo monitorado, né? Pelas Sim. pessoas, familiares que sabem né, que eu estou passando por esse processo. Então, Uhum. tudo isso são mecanismos que vão, né? São sabotadores, né? E que podem gerar pensamentos sabotadores também, né? E aí e fortalecendo, né, a desistência desse processo, né? Então, Sim. assim, em terapia a gente busca isso, entender esse paciente, saber, né, quais são, né, as vulnerabilidades que ele tem, né? E o que isso manifesta em relação a pensamentos automáticos sabotadores, né? E o quanto se Uhum. influencia, né, numa fragilidade em manter esse processo, né? É, Então, assim, exatamente. é bem isso, assim, e através de um processo de reflexão, né, de psicoeducação, a gente trabalha, né, o que essa pessoa deseja com essa reeducação alimentar, né, qual é o Uhum. propósito, como ela se vê, né, após esse processo, ela vê esse Uhum. processo como algo sofrido, como um sofrimento, como um bem-estar, né? Uhum. Então, assim, a gente trabalha a identificação desses processos para que ela reconheça lá quando vir esses pensamentos sabotadores, né, e que podem influenciar aí numa quebra, para que ela possa justamente, viu, eu sabia que ia vir esse pensamento, né, eu Sim. sabia que eu ia sentir isso, então já sei, né, Nossa, que falei lá complexo. com a psi, já, né, a gente trabalhou que isso poderia vir, então vamos lá, vamos trazer pensamentos funcionais aí, Que né? ótimo. Então, Assim a assim, gente vai se controlando, né? exatamente, né? É. Tem E tudo em coisas. parceria com esse processo aí, É, né? Da questão dos alimentos, né? tem coisas que a gente sabe que são mais fortes que a gente, né? Como, por Uhum, exemplo, as coisas que viciam mais na alimentação, né? Então, como a Siloé colocou ali na perguntinha, a questão do açúcar, né? Então, tirei o sim, açúcar, mas tem dias que sinto falta. O que que eu posso comer no lugar sem ser fruta? O açúcar é extremamente viciante, né? E ele está presente, inclusive, nas coisas uhum, salgadas. Então, é muito complicado mesmo você conseguir manter uma rotina sem açúcar. Então, a redução uhum, dele é muito importante, é muito bom. Que bom, né, Siloé? Parabéns que tu tá mantendo aí uhum, direitinho essa redução de açúcar, porque é um gatilho muito que pesa muito mais, né, Letícia? Tem muito isso também, a questão uhum, de algumas coisas assim que pega mais para essa questão de vício que a gente sabe, né? Como o refrigerante sim, também, que é muito doce, tem muito açúcar. Então, nessa questão de doce, como você perguntou, Sil, indicação para substituir.
os açúcares, utilizar, né, alguma coisa doce já de açúcar de fontes melhores, né, que seria, de repente, para fazer um bolinho, você usar o açúcar mascavo, usar o açúcar demerara, não é todo dia, mas uma vez ou outra, para você não sentir tanta falta dele, né? Outra coisa de doce que eu gosto muito é os chocolates 70%, né? 60%, 70% de cacau, porque eles não são o melhor chocolate do mundo, né? Para quem gosta muito de açúcar, eles são ruins. Mas você vai criando um hábito e daqui a pouco acostuma com isso. E aí, esses com mais fonte de cacau, eles ajudam, inclusive, na questão da serotonina. Então, uma presença a mais de cacau, você está ingerindo um doce e a tua mente já fica mais zen, já fica mais tranquila. Então, já ativa essa questão de serotonina no nosso corpo. E é interessante que o chocolate a gente pode consumir esses de fonte boa, né, de 70% de cacau, a gente pode e deve consumir até 20 gramas por dia, né? Então, para colocar numa receitinha, ao invés de colocar um açúcar, coloca umas gotinhas de chocolate, ou então de uma sobremesinha, comer algumas gotinhas, porque aí a quantidade, né? Então, 20 gramas é uma quantidade significativa que vai fazer bem para a mente e vai te deixar mais tranquila, né? Para não ficar realmente só na fruta. Ah, eu não tô com vontade de comer doce, comer uma fruta, mas a gente não tá, às vezes, com aquela vontade de. É a vontade do doce açúcar, né? Não de um doce de uma fruta, não vai suprir mesmo, né? E aí sim a gente entrar com isso, né? Tem coisas muito doces também, que, por exemplo, um damasco, uma tâmara, que são mais saudáveis e também são bem doces e já matam aquela vontade, né? De açúcar que a gente sente, aquela fissura, né, por doce. Tem épocas que a gente fica doida, atacada, né? Principalmente nós mulheres aí por um açúcar. E aí a gente deve, né? E deve ser diário isso, né? Como uma reeducação também, de não colocar na cabeça, eu não posso o açúcar. Sim, eu posso consumir todo dia um pedacinho de chocolate do bom, né? Do saudável. Exatamente. E aí isso já E isso é vai. legal que dá o equilíbrio, né, Karine? E aí, assim, Exato. ó, Zana fala, né, Uhum. complementando a tua fala, ela trouxe ali a questão da falta, né? Tem dias que eu sinto falta do açúcar. Então, assim, pode estar relacionado também, né, à TPM. Então, existem tabelinhas, né, apps na internet, no Google Play, que tu pode baixar e avaliar teus períodos de TPM, né, e Uhum. tentar fazer esse equilíbrio daí com chocolates, né, com toda essas informações que tu passou, esses, né, produtos que podem estar, né, fazendo essa saciedade e de forma mais saudável, né? Então, Uhum. assim, eu consigo daí monitorar se não é, né, o meu período de TPM e, claro, também avaliar, né, também dentro desse processo, se for TPM, né, ajustar, né, com alguma atividade física, né, respiração, né, se nesse momento que eu Importante. estou sentindo essa falta, como é que foi meu dia, né, eu estou percebendo que eu não estou bem, aconteceu alguma situação significativa, às vezes a gente pensa que é alguma bobagem, mas às vezes não, às vezes a gente está emparelhando com alguma situação, né, de sofrimento, e aí eu sinto essa vontade de tentar liberar, né, esse humor, né, essa falta com o doce, que é Exato. aquilo que tu trouxe, a questão da serotonina, né? Então, Uhum. assim, a atividade física, né, ela acaba colaborando, né? Então, a gente pode também estar trazendo um horário mais específico, Uhum. se essa vontade de comer doce, ela é de noite, né? Quando eu chego em casa de noite, eu tenho vontade de comer doce. Então, assim, talvez se eu pratico já algum esporte, né? Porque geralmente quando a gente está num processo de condicionamento, de reeducação alimentar, né? A gente faz também a ideia que isso seja conciliado com, né, uma atividade física, né? Que seja uma caminhada. Então, procurar fazer essas atividades, né? Nesses horários que eu percebo que eu estou mais vulnerável, mais suscetível, né, a alguns desejos, né, Uhum. aí que vão me sabotar e eu vou ter essa percepção de que não está dando certo. Então, assim, a gente se perceber, se observar, né? Então, Uhum. assim, às vezes eu tenho vontade de comer doce só no sábado.
né? Aí eu vou lá olhar o histórico daquela paciente, ele tinha uma história de sábado se encontrar em família, ele tinha a história de sábado visitar os parentes, ou sair com, né, com o esposo, com o namorado, Uhum. enfim. E aí eu estou num processo, eu acabo criando, né, mentalmente a ideia de que eu estou reclusa a isso, né? Mas vem aquele comportamento, né, que eu aprendi que todo sábado eu comeria doce, né? Então, assim, é identificar esses Gatilhos, né? processos Uhum. para a gente justamente tentar administrar melhor, né? Ah, eu vou eliminar esse processo, como a gente falou lá no início da live, né? A gente tem ali um processo de aprendizagem que é maior na infância, mas que a gente leva para a vida toda, Uhum. né? Então, assim, nesse processo, a gente precisa daí reestruturar, a gente precisa reprogramar isso, né? Então, assim, se eu consigo identificar as minhas vulnerabilidades, com certeza a gente consegue aí sucesso nesse processo de reeducação, de novos hábitos alimentares. É o poder da mente, né? É o, Sim, é o que mais mente e funciona, né? corpo, né? Uhum. São, a gente consegue, né, sucesso em É qualquer o empreitada. que eu sempre foco, assim, independente do objetivo que a pessoa me procura, ou, né, procura você também, para a vida, assim, seja qual for o objetivo, para emagrecer, para engordar, para ansiedade, para qualquer objetivo, tem que estar com a mente tranquila, tem que fazer a alimentação virar uma rotina, fazer parte da sua vida, não fazer uma dieta por 30 dias e depois abrir mão Uhum, dela, né? Então, isso tem que ser um círculo que a gente possa levar para a vida. A alimentação uhum. tranquila, a mente tranquila, a atividade física também faz parte desse processo. Se eu não gosto de academia, eu não preciso ir para academia. Eu tenho que achar uma atividade que me gere prazer e deixe a Exatamente. mente boa. Não quer dizer que eu tenho que me Uhum, matar correndo ou que eu tenho que me matar pedalando. Não, é alguma coisa pessoal que você curta fazer, mas que vire rotina no seu dia a dia, pelo menos meia hora, pelo menos 40 minutos, né? Assim como atividade, também entra a questão do sono, né? É muito importante também. Então, fazendo uma atividade, comendo bem, estando com a mente tranquila, você obviamente vai dormir bem. E às vezes você está fazendo tudo isso de uma maneira tão acelerada, sem se dar conta, que, eu deito e durmo, mas será que esse sono é realmente tranquilo? Será que ele é legal mesmo? Você uhum, dorme, relaxa mesmo? E aí não precisa ser 8 horas dormidas, né? Às vezes pode ser uhum, 6, 5, mas desde que seja um sono de qualidade. Né? E fazendo uhum, esse círculo girar direitinho, né? Conseguindo linkar tudo isso, funciona. Não adianta vir comigo e fazer só alimentação e não fazer nada de exercícios, ou ter uma mente acelerada com um trabalho que te deixa estressada e você não procura o que está te deixando estressado, o que está te levando a esse estresse, né? Então, é uhum. corrigindo tudo isso que a gente vai ter sucesso, seja no objetivo qual for, né? Por isso que é muito Exatamente. pessoal, é muito individual, porque cada um tem a sua vida, cada um tem a sua Exatamente. rotina, sua correria, seu trabalho, sua família, enfim, né? Algum gatilho que às vezes está Uhum, te prejudicando para te levar para essa sabotagem que já é uma coisa normal do teu dia a dia, mas não é, a gente tem que uhum. corrigir, né? Exatamente. Assim, o processo para ter sucesso é identificar justamente, né, esses pensamentos sabotadores aí, né? Sim. Porque eles vão te influenciar em toda a tua rotina, em todo o sucesso dentro desse processo de reeducação, né? Então, Uhum. assim, a ideia é realmente fazer essa reprogramação, né? Baseado na tua, né, singularidade, na tua Uhum. particularidade, identificar quais são as tuas fragilidades. E é Uhum. isso a gente consegue em terapia e geralmente assim há, né, um sucesso frente, né, a manter o processo sem culpa, né, sem sofrimento, que isso é o mais importante, né? A pessoa ela está fazendo essas mudanças, né, criando esses novos hábitos que a ideia é que seja para a vida toda, né?
sim. sem culpa, sem pressão, né? Sem aquela pressão Uhum, de uma responsabilidade que não é minha, né? A ideia é que eu tenha, né, essa responsabilidade em seguir o meu plano, né, de uhum, novas possibilidades aí com hábitos alimentares, com um processo de condicionamento físico, né, mas sabendo que eu estou fazendo isso para mim, não para o outro, né? exato. Então, Uhum, isso é muito, muito importante. uhum, Então, eu, assim, eu realço aqui, né, a questão da importância, né, desse processo ser, né, multiprofissional, né? uhum, Quando há essa parceria, né, isso é muito importante e é o sucesso, né, praticamente garantido, né? com Quando certeza. há esse envolvimento, né, para que, né, as coisas tenham esse fluxo, né, uma evolução, né, que traga esses resultados para Uhum. o paciente. E a Né? pessoa também estar disposta a se entregar a isso, né? Porque, como você falou, Exatamente. né? Tudo se linka ali. A pessoa tem que querer, você tem que ter vontade, disposição e correr atrás e achar os gatilhos. Nós estamos aqui para ajudar, né? Para Exatamente. identificar, para mostrar o caminho. Mas se você Uhum, não quiser de verdade, não tem como a gente fazer milagre, né? Então, uhum, identificou, estou precisando de ajuda, com certeza o resultado vai ser uhum. ótimo, né? É, né? A Sim, gente. é um processo, É, né? Então, a uhum, ideia é, dentro do processo realmente psicoterapêutico, é pegar as experiências de vida desse uhum, paciente, os valores que ele tem em relação a essa demanda de procura, que no caso seria uhum, mudanças de hábitos, né? sim, É, valores, visão de si, né? Então, assim, a gente tem instrumentos, a gente tem várias dinâmicas, né? Que uhum, vão estar, né, sendo usadas para que esse processo ele tenha um bom fluxo, né? uhum, E dentro dos componentes básicos da terapia cognitiva comportamental, né, é justamente dentro dessa busca, né, dessas informações, desse histórico de vida, identificar essas crenças centrais que esse paciente tem, né, em uhum, relação a todos esses valores, essa visão de si, né, essas experiências de aprendizado que ele teve no decorrer da vida dele, né, uhum. e assim buscar esses pensamentos automáticos, né, sabotadores, né, e às vezes é muito engraçado, Carlinhos, que os pacientes no processo terapêutico que eles vão perceber que né, sabotadores, né? Uhum. A força que esses pensamentos têm, né, e como elas influenciam nos comportamentos disfuncionais, né? Então a Uhum. ideia é essa, né? É identificar esse processo para justamente a gente poder formular respostas mais funcionais, É. né? Criando tabelas de solução de problemas, identificando, né, esses gatilhos e Uhum. assim fazendo com que o fluxo desse processo ele consiga levar para a vida dele, né, para o resto da vida, Sempre, né? Porque né? hoje ele está, o foco nosso aqui é a reeducação alimentar, é novos hábitos, uma Uhum. alimentação mais saudável, né? Mas assim, é para que ele leve, né, esse processo, né, essa aprendizagem dentro dessa reestruturação cognitiva, dentro dessa reprogramação, né, para Uhum. outros campos da vida dele, né, Sim. para funcionar mesmo. Então, é muito importante, né, ele a ter esse processo dentro da terapia, né, de Uhum. identificar, entender como é que é esses esquemas para que ele consiga, né, ter esse fluxo e reconhecer isso no decorrer de todo o caminho dele, né? Sim. Extremamente É importante. isso, né? Já estamos chegando no finalzinho aí da nossa live. Não sei se alguém tem mais alguma perguntinha, né? Gostaria, né, de agradecer imensamente pela tua disposição, de estar clareando um pouco mais essas ideias, né, de sabotagem aí, de hábitos, né? Como que a gente pode fazer isso e como isso realmente funciona, né? Através dos poderes Uhum, da psicologia cognitiva, né? Do comportamento da gente, né?
E, né, queria que tu deixasse também teus contatos, depois a gente vai distribuir aí também, né? Mas aonde que a gente te encontra, Letícia, aí, conta aí pro pessoal, pra gente ir finalizando. Bom, eu trabalho aqui em Palhoça, né, no centro de Palhoça, então a gente tem um espaço bem aconchegante, bem acolhedor, né? A proposta de fazer um atendimento, né, olhando o outro, né, em toda a sua singularidade, né? Esse é o nosso propósito. A terapia ela é muito estruturada, a gente tem focos muito pré-determinados através das demandas do paciente, Uhum. mas assim é um processo que a gente busca também fazer que o paciente se reconheça, né, como um ser no mundo, né, como um Uhum. ser que tem, né, as suas particularidades, que precisa reconhecer elas, saber aonde é os seus limites também, né, e a gente faz esse processo com muito carinho, né, buscando fazer com que esse paciente se sinta realmente acolhido e que assim a terapia flua, né? A gente sabe que num processo terapêutico é muito importante, né, esse processo de vínculo, esse processo de empatia, para que realmente a gente tenha sucesso, né, no processo psicoterapêutico. Mas eu fico à disposição se o pessoal tiver alguma dúvida, tiver alguma pergunta, agora é a hora, gente, né, É, pode perguntar. Né? Eu dei alguns exemplos aqui, né, de pensamentos sabotadores, né, de algumas comportamentos práticos também, né? Mas assim não dá para abarcar tudo porque são genéricos, né? A gente tem aqui uhum. um exemplo, são exemplos que estão aí, né? Estão no ar, mas a gente Uhum. sabe que cada pessoa também vai ter, né? Vai ter que se encaixar, né? Se encaixa na vida dela os pensamentos. Então, a ideia aqui foi bem genérica, né? Mas Uhum. num processo, né, num protocolo de atendimento, esses pensamentos a gente também vai estar buscando e estar recondicionando, né? É isso Ficam aí. aí à disposição, né, para Muito se obrigada, tiverem alguma então, dúvida. Letícia. Obrigada, te agradeço mesmo. O pessoal pode continuar perguntando. A gente está com essa semana da nutrição aí em alta e a psicologia faz parte desse trabalho, né, multidisciplinar que a gente faz. Então, né, fiquem ligados também que tem mais coisa que vai rolar ainda nessa semaninha. Termina só no domingo. Começou na segunda-feira, termina só no domingo. Essa semana cheia de novidades, né? Amanhã vai ter um sorteio saindo, né? Então tem um kit bem bacana que eu já citei no início do nosso vídeo. Amanhã posto ali também. Continuem seguindo, compartilhando e muitas dicas e informações aí para vocês. E com certeza esse sorteio vocês vão gostar bastante, porque tem muita coisa a ver para mudar a mente de vocês. E também gostaria de deixar o alerta que nós já estamos em setembro e faltam 4 meses para a gente finalizar esse ano, que está meio bugado, né? Porque o aninho esquisito, né? Mas então, 4 meses para a gente finalizar e começar 2021 com o pé direito. Então já tem que pensar nisso também agora, né? Que já ir se programando, já ir se organizando, que a mudança de hábito não é fácil do dia para a noite, não. Demora um pouco, Uhum, né? E aí faltam ó, verdade. 4 mesinhos aí para a gente colocar o pé na linha e achar o trilho correto, né, Letícia? Então, É verdade. agradeço a presença de todo mundo, então, nessa noite aqui, e muito obrigada por todos. Obrigada novamente, Letícia. Estamos à disposição para ajudar vocês a ter uma qualidade de vida melhor. Eu agradeço a oportunidade de estar aqui em parceria contigo, Carline. Fico à disposição. Eu tenho a página no Facebook, né? Letícia Fonseca, psicóloga, pode me procurar lá, né? Eu vou, né, estar disponível, atendendo com muito carinho, né? Dentro de qualquer contexto, né, dentro dessa questão de sofrimento psicológico, dentro de limitações, né? Mas tem um carinho muito grande por essa parte dentro da questão da ansiedade versus essa questão da alimentação. Né? Então, eu vejo como essa parceria, né, entre a nutrição e a questão
cognitiva, né? Fazer essa reestruturação, como ela é muito importante para um sucesso, né? Para essa caminhada aí em novos hábitos alimentares. Então, eu fico à disposição, tá? E é isso, assim, desejo uma boa noite a todos, um ótimo final de semana, né? Para aqueles que Aí. firme, forte estavam aqui nos assistindo, Aham. né? Para aqueles que Obrigada. não puderam, né? Vai ficar Não vai salvo, vou deixar faltar, registrado. e não vai faltar oportunidade, né? Mas aqueles que Aham. estavam aí firme e forte, isso já é um sinal de que, né, tá aí aberto, né, a novas possibilidades. Um beijo É. grande a todos. Então tá. Beijo, pessoal. Boa noite, bom fim de semana a todos. Boa noite.